Muito bom dia a todos, estamos no ar em mais uma madrugada com o programa Depressão Tem Cura. Nessa madrugada de sábado, nós estamos aqui à sua inteira disposição e eu já quero deixar as linhas telefônicas do projeto Depressão Tem Cura para você que está aí agora nos assistindo e você tem pensado em suicídio, você tem maquinado a tua morte, você é uma pessoa que vive pensando em acabar com tudo, até porque a tua vida tem sido uma vida de dor e sofrimento. Pega agora o seu telefone aí que você tem, ou você vai fazer duas coisas, ou você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, ou você vai ligar aqui para a nossa central de atendimento, que nós vamos ter o maior prazer de te ajudar. Nós temos ajudado muitas pessoas e graças a Deus esse trabalho tem funcionado na vida de muitas pessoas, milhares de pessoas por todo o Brasil têm sido ajudadas pelo projeto Depressão Tem Cura. E agora chegou a sua vez, isso mesmo, chegou a sua vez de ser liberto dessa dor na alma que você sente, e é por isso que o programa Depressão Tem Cura está no ar, todas as madrugadas, levando a você vida. Se você está aí agora precisando de socorro, precisando de ajuda, faça o seguinte, pega o telefone e liga agora, 11 3573 3662. Esse aí é o número da nossa central de atendimento, você pode ver aí os atendentes, pessoas experientes, pessoas capacitadas, pessoas que não vão te julgar, pelo contrário, elas vão entender a sua dor e elas vão ajudar você a sair dessa escuridão, tá bom? Se você nos acompanha pelas redes sociais do Grupo Depressão Tem Cura, pega o link dessa programação, compartilhe com seus amigos, envie para alguém que você sabe que está mal, que está precisando de ajuda, que você vai com certeza ajudar essa pessoa, tá bom? Está no ar o programa Depressão Tem Cura, o tema de hoje é suicídio. Daqui a pouco eu vou trazer a doutora Donzília para falar conosco por vídeo chamada, ela vai explicar melhor os sinais, os sintomas de que uma pessoa está prestes a cometer o suicídio. Vamos a essa matéria e daqui a pouco eu volto. Achei. O choro de um pai que perdeu a filha de apenas 15 anos, não por causa de uma doença, mas sim porque a jovem tirou a própria vida. Mas o que teria levado uma menina com uma vida inteira pela frente, interromper os sonhos, projetos e achar que a morte seria a melhor solução? Karina cresceu em um lar cercada de amor e atenção, mas durante a adolescência, o comportamento da menina estava diferente. Algo estranho estava acontecendo. Ela queria fugir do mundo. Um vazio rondava a menina e assim começa a busca para preenchê-lo de alguma forma. A não aceitação pela aparência começou a fazer parte diariamente dos pensamentos dela. Se sentir feia demais, diminuída, tentava sempre mudar a aparência, a melhorar. Ela cobrava muito, queria sempre estar mexendo no cabelo, o cabelo era feio. Ela queria sempre se modificar, realmente ela tentava mudar a aparência dela. Karina já estava no ensino médio, foi quando começou a se envolver com um rapaz. E foi o gatilho para começar um pesadelo. Transaram propriamente dito, e ele pegou a bagunça que ficou no lençol, filmou, tirou foto e passou para os amigos do troféu que ele tinha ter conquistado uma coitadinha, uma virgem. O vídeo viralizou para a escola inteira na qual a menina estudava. Ela, com pouca idade e com tanta pressão, não soube lidar com a situação e os julgamentos. O pânico tomou Karina por completo. Às vezes eu descia com ela, mas ela tinha medo de sair sozinha dentro da escola. Ela estava com medo de ficar dentro da escola. Trataram, humilhava ela, humilhava. Eu vi foto depois, comentários chamando ela de cão, que era feia mesmo, que nós humilhava ela na fila do lanche. Foi coisas terríveis. A família sofre por não ter conseguido impedir a tragédia. Eu acho que todo mundo se culpa, a mãe dela, eu. Todo mundo se culpa quando acontece isso aí. Você tenta achar um motivo para tentar evitar isso aí, né? Só que não tem como. Até que o pior aconteceu. O pai e a madrasta tinham saído de casa e só estava a menina. E foi então que ela se matou. Ela tentou, ela lutou o que ela pôde. Mas no momento que ela esteve sozinha, acho que a hora da solidão foi mais alta. Porque ela estava sozinha em casa, que eu estava viajando, a mãe dela estava trabalhando.
Mas que ela tentou, sim, ela tentou passar por cima de tudo. O que resta para esse pai é a dor em ter que conviver sem a presença da filha. Em Belém do Pará, o enredo da história real de uma jovem com 22 anos se entrelaça com a história de Karina. Isso porque a jovem Luma também cometeu o suicídio depois de ter as fotos íntimas expostas na internet. Luma caiu da sacada do apartamento onde morava. A polícia concluiu que foi suicídio. Os pais da menina estão inconformados. Algo muito forte tinha que ter levado ela a fazer aquilo. Ela foi morta, ela foi assassinada mesmo a pessoa não estando fisicamente lá. O pai de Luma descobriu que ela estava sendo ameaçada por um rapaz, Maurício Rocha. Ele e Luma não tinham um relacionamento e estavam se conhecendo, tanto que a família da moça nunca o tinha visto. Maurício convidou Luma para visitar o sítio da família dele em Belém do Pará. Em uma rede social de Maurício, ele publicou alguns vídeos dos dois juntos e algumas sem autorização de Luma. Segundo o pai da jovem, ela tinha bebido e estava inconsciente. Em um dos vídeos, Maurício aparece abusando de Luma. Foi preciso minha filha morrer. A jovem estava sendo chantageada por Maurício, exigindo dinheiro para tirar os vídeos da internet. E por esses motivos, Luma não suportou e tirou a própria vida. A filha se foi por vergonha deste covarde que fez um vídeo dela, e ela totalmente embriagada, e no final ele posta o vídeo do estupro de forma malévola. Maurício foi preso, mas a dor continua em toda a família de Luma, principalmente por perdê-la de uma maneira tão dolorosa. Ela era luz, ela era felicidade, ela era alegria. Assim como Karina, muitos não conseguem suportar alguns obstáculos que aparecem no decorrer da vida. Uma mulher adulta, diferente da adolescente, ela sabe lidar melhor com essa situação, né? Ela encontra recurso interno. Já adolescente, passando por essa fase, com tanta coisa acontecendo, não dá conta. E aí é por isso que ela pode ter alguma atitude abrupta, como uma tentativa de um suicídio, por exemplo. Duas meninas jovens que deram cabo da própria vida por não encontrarem uma maneira de serem ajudadas. O número de suicídios entre os adolescentes cresce a cada dia. Como preencher esse vazio que tem disseminado principalmente na juventude? Talvez você venha pensando em suicídio, como você viu nessa matéria, várias pessoas, né, que tiraram a própria vida, várias pessoas que colocaram um ponto final na sua história. E talvez você tenha pensado nisso. Quem sabe eu estou falando agora com você que até tem cartas de despedidas preparadas aí para quando você conseguir acabar com tudo, o teu familiar, aquelas pessoas que tanto você ama, você vai deixar essa carta para ela. Mas eu quero falar para você uma coisa. Hoje no programa, eu vou mostrar para você a história de uma pessoa que venceu essa dor na sua alma. Você vai entender agora o que a Cristiane sofreu, como ela sofreu, talvez mais do que você está sofrendo, ou igual, ou menos. Eu não sei qual é o grau de sofrimento que você tem. Mas eu quero que você assista esse testemunho agora e preste bastante atenção. Ela foi dada como louca. Ela tentou o suicídio várias vezes. Ela viveu um verdadeiro inferno, mas ela teve um encontro com Deus. E isso fez toda a diferença na vida dela. Aqueles pensamentos de suicídio que ela tinha antes deixaram de existir e passaram a dar lugar
a uma vida de paz. Não é uma vida de paz que você quer? Talvez você está pensando em tirar a tua vida porque você nunca teve paz. Assiste esse testemunho que a Cristiane vai falar com você e logo depois eu vou voltar aqui falando mais sobre esse tema de hoje. A depressão é uma dor tão forte na alma que faz o ser humano perder sua própria identidade. Parece que a única solução é a morte. Meu nome é Cristiane, eu sofri com transtornos psicológicos por 5 anos. Tudo isso começou logo quando eu tive meu filho. Os médicos até chegaram a dizer que eu estava com a depressão pós-parto, né? De início foi esse diagnóstico que eu recebi, mas só aumentou, ao ponto de não querer sair para falar com ninguém, de não querer me alimentar, de ficar dias fechada. E aí foi quando fomos procurar ajuda médica. Eu sentia um vazio dentro de mim, então o remédio para a depressão eu achava que ia tirar, pelo contrário. Ele me colocou mais vazio. E ele ainda me colocou mais. Ele me colocou algo que me dava uma força que eu destruía tudo e todos que estavam à minha volta. Eu não conseguia controlar a ansiedade. Eu comecei a brigar com minhas coisas, mas a gente brigava, não era uma briga normal. Era briga de se agredir, de tirar sangue um do outro. Cheguei a agredir a minha irmã uma vez, no auge da medicação, de uma maneira que ela acabou me levando para a delegacia. Eu só não fiquei presa nesse dia por causa do remédio, por causa da depressão, porque eu tinha um laudo médico. E esse laudo médico, esse diagnóstico falava, né, que eu era uma pessoa doente. Eu tentei matar meu esposo várias vezes. Enquanto ele dormia, eu pensava em colocar água para ferver, colocar no ouvido dele, jogar em cima dele. O meu filho, eu lembro que eu surtei uma vez por causa que ele estava resfriado e eu precisava dar aquela medicação e ele não queria tomar e eu bati tanto nele. Eu bati tanto que se meu esposo não tivesse tirado, eu com certeza eu tinha matado, porque eu perdi o controle. A síndrome do pânico também veio por não querer ver ninguém, por querer ficar trancada, isolada. E mesmo que eu não tivesse com ninguém, eu tinha medo. Eu via vultos na minha casa. Eu sempre achava que tinha alguém querendo me matar. Era muito real, era muito perturbador, porque eu chegava a sentir me tocar, sabe? A pessoa tocar no meu cabelo, a pessoa tocar no meu braço. E quando eu olhava, não tinha ninguém. Eu cheguei a tomar, no total, durante esses 5 anos, 10 comprimidos por dia. Eu ficava ligada igual um dependente químico por horas. Se brincasse por dias, eu não dormia. Eu ficava igual um zumbi, vagando dentro de casa, vagando pelas ruas. Então aí foi alegado que eu não poderia ficar sozinha. Foi aí onde o meu esposo teve que pedir as contas da empresa que ele trabalhava para tomar conta de mim. Lembro que teve uma vez que em uma dessas situações que eu apaguei, fiquei fora do ar por muito tempo, quando eu acordei, meu filho estava com um dentinho dele, que tinha caído, um dentinho de leite pequenininho. E ali, para mim, assim, doeu muito, porque eu não estava vendo a infância do meu filho. Não tinha mais, eu não conseguia ser mãe, eu não conseguia mais ser a esposa do meu esposo. Eu falava para ele assim, pode arranjar outra, porque eu não consigo ser sua esposa, não dá para mim. Além de tudo isso que eu sentia, né, eu tinha que conviver com os traumas, né, os traumas da minha infância. Por 3 vezes, né, eu fui abusada sexualmente por 3 vezes. Esses traumas faziam com que eu me apegasse mais ao passado, né, essas feridas. Parecia que elas nunca iam fechar, até que chegou ao ponto que o tratamento ele se tornou crônico. Eu fui diagnosticada com a depressão crônica. Eu iria ter que conviver com aquilo, com todos aqueles transtornos, com todos aqueles problemas,
e usar a medicação pro resto da vida. E eu dizia assim que eu queria viver, eu queria ser uma pessoa, porque eu não sabia mais quem eu era. Perdi a minha identidade. Cheguei aí em várias denominações, várias. Eu só não queria ir na Universal. Aparentemente não tinha motivo. Eu via o Bispo Macedo como um ladrão, né? Uma pessoa que só quer extorquir os membros. Era a impressão que eu tinha da Igreja Universal. Era essa a impressão. Eu odiava o Bispo Macedo com todas as minhas forças. Devido a minha irmã ser da igreja, os pastores nunca deixaram de ir lá na minha casa. Os pastores e os obreiros. Eu não queria dar o braço a torcer, mas eu sabia. Eles eram diferentes. É diferente de tudo que eu já tinha visto. Mas ainda assim, eu não fui. Passou uns dias, eu vindo de um tratamento, dentro do ônibus, eu comecei a passar mal. Eu desci um ponto antes e saí correndo para a igreja. Para mim, aquele momento foi o momento que eu me encontrei com Deus ali. Foi aquele momento, porque eu fui correndo para os braços de Deus. Eu falo que aquele momento, para mim, ele foi o decisivo. Quando eu cheguei na igreja, me chamou muita atenção a frase. O que está escrito é: Jesus Cristo é o Senhor. Ali foi como se tudo clareasse. Jesus Cristo é o Senhor. Eu esperaria ver o quê? Bispo Macedo, a foto dele, alguma coisa. Não tinha nada. Não tinha uma referência do Bispo Macedo na igreja. E ali eu fiquei, né? Eu parei de chorar e fiquei assim. Eu falei, poxa, não é o nome do bispo, é o nome de Jesus Cristo, é o Senhor. E aí eu comecei. Como assim Jesus Cristo é o Senhor? O Senhor de quem? Que não é o meu. Senhor de quem? De quem que ele é Senhor? Será que é Senhor só do bispo? Será que ele não pode ser meu também? E aí a ficha começou a cair. O meu exterior, ele não mudou em nada. O que mudou foi aqui. Aqui fez toda a diferença. Porque era pra cá, pra essa parte que eu buscava socorro. E aqui, a consciência, eu comecei a ver que tinha uma solução. Eu achava que só a cura da depressão, né, quando a gente busca ajuda espiritual, achamos que é só isso. E não é. Deus mostra que é muito além. Eu, que antes odiava o bispo, comecei a ouvir a palavra amiga do bispo todos os dias, porque eu queria mais. E a cada direção espiritual que vinha, eu fazia. Acordava pela madrugada, orava, buscava, clamava com todas as minhas forças. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu falei para Deus, eu disse, meu Deus, eu não tenho nada. A única coisa, o que eu tenho é a minha vida, que eu não posso nem dizer que é vida, né? Porque eu não tinha vida, mas é a única coisa que eu tenho e que eu posso, nesse momento, te dar. Mas eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não vir, eu não vou aguentar. E eu não ia aguentar, porque se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não estava mais aqui. Para mim, na igreja, naquele momento, só tinha eu e Deus. Só. Foi um momento único. Não tem nada, nem ninguém que possa tirar isso ou acrescentar, porque é algo tão, eu falo que é algo tão divino que só Ele mesmo pode. É o que está na palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. E eu criei que era possível receber o Espírito Santo. Uma pessoa que outrora era louca, né? Não posso dizer assim que eu fui restaurada. Eu nasci literalmente de novo. A Cristiane de hoje é outra, né? É uma pessoa que é calma. Hoje consigo dormir, se deixar passa até da hora, né? Hoje durmo tranquilo. Meu casamento foi restaurado. Minha família restaurada. Tudo transformado, tudo transformado. Tenho uma vida normal, tenho o meu trabalho, que por causa da depressão eu também fiquei 5 anos, né, sem trabalhar. Trabalho, amo o que faço. Os traumas que eu tinha da minha infância, dos abusos que eu sofri, tudo isso acabou.
Hoje, eu e meu esposo somos obreiros, fazemos parte do grupo da Depressão Tem Cura. Eu falo para Deus que a minha alma encontrou refrigério, né? Porque era uma alma que não tinha sossego. Recebeu o Espírito Santo, me deu isso, essa certeza, essa convicção de que a salvação da minha alma está em primeiro lugar. Você pode continuar ligando agora para o 11 3573 3662. Nós estamos aqui nessa madrugada à sua inteira disposição. Eu não sei qual é o gatilho que iniciou a tua depressão, mas eu tenho como curar você. Sabe por quê? Porque nós temos provado que o Espírito Santo faz tudo. Os testemunhos que nós mostramos nessa madrugada é a prova de que para o teu caso tem jeito. A gente não está aqui contando história para boi dormir, não está tentando convencer você, não. A gente está provando. E contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. E os fatos apontam para que esse trabalho, que é voltado, é focado pelo Espírito Santo, tem dado resultado na vida das pessoas. E o tema de hoje que nós estamos falando é esse aí, ó, pensando em suicídio. E eu tenho comigo por videochamada a doutora Donzília, ela que é psicóloga e faz parte do projeto Depressão Tem Cura, tem nos ajudado a ajudar outras pessoas. E eu queria, doutora, que a senhora falasse comigo hoje quais são os principais sintomas, as principais características de uma pessoa que é suicida. Porque existe aquelas pessoas que elas dizem assim, olha, eu penso em morrer, mas eu não tenho coragem. Mas existe aquelas pessoas que tamanha dor na alma, tamanho desespero, e ainda tem o mal ali para ajudar, porque a gente sabe que por trás de tudo isso tem um problema espiritual e a pessoa ela começa a falar coisas, né? Antes do suicídio ela sempre dá um sinal. Tem aquela conversa que muita gente fala assim, que quem quer se matar não fala, faz. Mas isso é um mito. Tem muita gente que fala, tem muita gente que dá sinais. E eu queria que a senhora, como psicóloga, que tem lidado com esses casos diariamente, desse aqui algumas dicas para quem está em casa agora nos assistindo, que é um pai, talvez de um adolescente, que é um colega de trabalho de uma pessoa que vive falando em sumir, desaparecer. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Bem-vindo ao programa Depressão Tem Cura. Obrigada, pastor Jefferson. É um prazer estar aqui. Eu faço realmente parte do grupo Depressão Tem Cura. É um prazer também ajudar as pessoas, eu gosto muito. Tá? E também na minha profissão eu lido com pessoas com depressão e com momentos de suicídio. Então, o que o senhor falou é muito bem claro. Assim, há dois tipos de pessoas, né? Aquelas que falam, né? Não têm coragem, mas elas demonstram, elas estão sempre pensando. Então, também tem que dar muita atenção a essas pessoas que falam, eu não tenho coragem, porque às vezes, se não tenho coragem, de repente ela vai chegar a ter coragem um dia, né? Então, a gente tem que dar atenção. São vários sintomas, são vários momentos que a pessoa passa antes dela cometer o ato, né? Um dos principais sintomas é que a pessoa ela muda o comportamento. Então, como eu lido muito com isso, eu falo para, às vezes, pais ou quem está próximo da pessoa para prestar muita atenção, porque a pessoa que começa a pensar no suicídio, ela muda comportamento. Então, ela se afasta das pessoas, ela fica irritada, ela fica quieta, ela não quer conversar com ninguém, você percebe nitidamente que ela não tem vontade de reagir a nada. Esse é um sintoma bem característico de quem pensa no suicídio. E aquelas pessoas, doutora, que, por exemplo, muitas das vezes ela é muito calada, ela não fala muito, também é uma forma das pessoas que convivem ficar atentas, porque a maioria das pessoas que a gente ajuda, que tem um familiar que cometeu suicídio, elas falam para a gente assim, olha, eu nunca imaginei que a minha filha ia fazer isso. Eu nunca imaginei que o meu marido ia cometer um ato tão grave como esse, porque é algo inesperado. Ninguém quer morrer, ninguém quer acabar com tudo, mas a pessoa que está sendo dominada pela depressão, e sendo essa depressão a depressão gravíssima, porque existem os graus de depressão, né? Existe a depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave e a gravíssima. E a depressão resistente também, que é aquela que resiste a tudo, menos a palavra de Deus. Mas a senhora, como psicóloga, como que a senhora avalia, doutora, esses casos daquelas pessoas que são muito fechadas,
elas não conversam, elas têm um semblante triste, mas elas vivem ali no mundinho dela e aquele mundinho é um mundinho de escuridão. É muito importante, pastor, que assim a família, ao perceber isso, que ela tente se aproximar, fique mais próximo dessa pessoa. Então, se a pessoa, ela não tem comportamento, tem gente que é quieto, sempre foi, né? Mas se a pessoa não tem aquele comportamento e ela começa a demonstrar esse comportamento de ficar quieta no canto dela, não querer ver ninguém, não querer falar com ninguém, sabe? Não quer ir trabalhar, a vida perde o sentido para ela. É meio parecido assim com a depressão, quando a gente lida com pessoas em depressão, que tipo assim, elas têm um vazio muito grande. E por mais que você chegue e converse, às vezes não atinge esse vazio dela, né? Ela tem um vazio e ela não sabe, às vezes, nem por quê. E ela vai desmotivando de tudo, ela não tem esperança de nada. E nisso tudo ela começa, ela não quer comer, não quer falar. E você também percebe que nem muitos jovens, eles se trancam muito, né? Então eles começam às vezes a estar no mundo deles. Quando a gente percebe que o jovem, ele está assim, no mundo dele, muito calado, muito quieto, não sai para nada, começa às vezes a entrar em rede social, essas coisas, é importante você observar o que está acontecendo, conversar um pouquinho, chegar um pouquinho e conversar, porque Tudo que a doutora está falando, tudo que eu estou mostrando, tudo que nós estamos falando aqui nessa madrugada, você está se identificando. Está aqui atrás de mim o nome, ó, a frase, pensando em suicídio. Você está se identificando com isso aí. Você tem essa dor na sua alma, você tem esse problema. E você já identificou que esse problema é grave. Inclusive, eu queria mostrar aqui na tela do programa Depressão Tem Cura, coloca na tela, por favor, a estatística que nós falamos sobre isso. Nós temos a tela aqui, se puder colocar em tela cheia, a notícia que nós enviamos hoje, aonde fala aqui, ó, que no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte temos outras 20 tentativas. No Brasil, a cada 45 minutos, nós temos uma tentativa de suicídio. Olha aí, a cada 45 minutos, uma morte por suicídio. Ou seja, é muito grave o que a gente está falando. É muito sério o que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de vida ou morte. Nós estamos tratando de mudança de vida eterna. Então, se você está aí agora, nessa madrugada, você está vendo o que a doutora está falando, você está vendo o que eu estou mostrando, você faz parte desse número que nós estamos mostrando aqui. Coloca de novo aí, por favor, para a gente ver. Eu queria que quem está em casa lesse. No Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Cadê? Coloca aí. Mas para cada morte temos outras 20 tentativas. Doutora, isso é muito grave. Isso é muito sério. Essa mãe que está em casa agora assistindo a gente, esse pai, essa esposa que tem um marido que tem uma arma dentro de casa, que vive falando em sumir, que vive falando em desaparecer, ela tem que levar a sério isso. E talvez ela já foi no psicólogo, no psiquiatra, que é o correto, você quer ir, pode ir, a gente não é contra a medicina não, tem a doutora aqui comigo. Mas o que a gente está mostrando aqui é o poder da fé, é o que a fé transforma, é o que a fé faz. A senhora como psicóloga, eu queria que a senhora falasse a importância que tem a fé na alma de uma pessoa oprimida, porque assim, ó, nem todo depressivo é um suicida, mas todo suicida era um depressivo. Não é verdade? E como curar a depressão? A fé resolve. Pode falar, doutora, qual a importância da fé para a senhora? olha, como a gente lida, né, por exemplo, pastora, a gente está no grupo, então a gente lida muito com isso, a gente escuta muito, né? Muitas pessoas dizendo que elas estão em depressão. Então, nem todo depressivo, é o que o senhor falou, ele é um suicídio, ele vai para o suicídio. Não. Às vezes ele tem coragem, igual o senhor falou no começo aqui, ele não tem coragem, ele pensa até em suicídio que resolveria, ele acha que resolveria o problema, né? Mas não. Assim, Caiu a chamada dela, mas a gente vai continuar. Coloca o cronômetro aí, por favor. Olha só, o tempo está passando, o tempo está correndo. A gente está vendo aí, o tempo não para. E a cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil comete suicídio. A cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil tira a própria vida. Se você está aí pensando no suicídio, o número para você ligar é esse aqui, ó, 11 3573
3662. Se você está pensando em tirar a tua vida, se você está pensando em fazer uma besteira, se o tempo está passando e você está aí desesperado, liga para a gente agora ou envia uma mensagem no nosso WhatsApp. Eu posso voltar com a doutora, que está conosco por videochamada? Agora sim, doutora. A senhora pode concluir o que a senhora estava falando, por favor. Tá, eu estava dizendo que a depressão, ela é conhecida, né, como uma doença da alma, já foi colocado isso. Realmente ela é uma doença da alma, porque nem sempre a medicação ajuda. Isso na depressão. E o suicídio, ele também não deixa de ser uma depressão. A pessoa que chega ao suicídio, ela está em depressão. Então tem que, até o senhor estava comentando agora, por exemplo, é importante dentro de casa que as pessoas se atentem. Assim, se o pai ele tem uma arma em casa, isso aí é um caminho certeiro, assim, para quem está pensando. Então, evite de ter, sei lá, guarde em algum lugar, tente conversar, tente resolver as questões de uma forma, sempre conversando e mostrando o caminho. Qual é o caminho, né, pastor? A gente diz muito. Claro que eu sou psicóloga, sim, eu acho que o psicólogo ajuda o psiquiatra, sim, mas nada como Deus, né? Se você for buscar a palavra, se você se aproximar de Deus, você vai encontrar a saída. É isso aí. E falando em encontrar a saída, doutora, eu quero até agradecer a sua participação no programa Depressão Tem Cura. Eu queria aproveitar e convidar quem está em casa vivendo nessa vida escura, essa vida cinza, para estar conosco nesse domingo. Domingo agora aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal nós teremos uma reunião especial para você que tem um vazio na alma, para você que tem uma dor muito grande, para você que está como o tema de hoje pensando no suicídio. Você não quer mudar de vida? Você não quer acabar com essa vida sua? Então entrega ela para Deus. Pega a tua vida, essa vida podre, essa vida doente, essa vida oprimida que você diz ter, entrega ela para Deus. Porque você vai ver grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Como Ele fez na vida dessas pessoas que vieram aqui no Templo de Salomão aos domingos e tiveram experiência com Deus. Todos os domingos, milhares de pessoas chegam ao Templo de Salomão em busca de ensinamentos para resolver questões familiares. A palavra de Deus diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma coisa, é uma promessa. Deus está com você. Se você está com Ele, você pode ter certeza que Ele está com você. Amém? Então, você pensa, eu estou sozinho, bicho, não tem ninguém para me ajudar. Não. Se você está com Deus, você não está sozinho. É igual a mulher, o marido que diz assim: eu estou lutando sozinho, lá em casa, no meu casamento, só eu quero mudar, só eu quero mudar o casamento, salvar o casamento, estou sozinho, estou sozinha. Não, se você está com Deus, você não está sozinho. É você e Deus, é até covardia, 2 contra 1. Minha infância foi baseada numa família muito destruída, né? Pais separados, mãe com sequelas que acabava descontando toda a frustração nos filhos, infelicidade total. Nessa época, se falassem para mim, família, não, isso não existe, eu não quero isso para mim, não quero casamento, não quero. E quando eu conheci a Igreja Universal, o Senhor Jesus, quem me apresentou o Senhor Jesus foi na Igreja Universal, ali minha visão ela começou a mudar. Eu cheguei na Igreja Universal destruída, sequela, né, dessa família, com desejo de morte, por 2 vezes tentei o suicídio. As vozes que tinham na minha cabeça era que se eu morresse, seria a solução para tudo. Porque eu era fruto daquela união desfeita e cada vez que minha mãe olhava para mim, isso trazia a memória. E ao mesmo tempo, na minha cabeça era, se eu morresse, isso tudo acabaria e ela conseguiria ser feliz porque seria apagado na memória dela. Mas teve um convite de uma pessoa também, né, na época do grupo jovem, e eu aceitei e fui. Descrente, fui por ir, descrente.
Mas naquele dia, quando eu cheguei lá, eu não sabia explicar com palavras, mas algo diferente tinha ali naquele lugar. Algo diferente que mexeu comigo, mexeu com o meu interior. Consegui, num determinado domingo, ouvir uma voz que dizia na minha mente: tem jeito, não precisa morrer, tem jeito. E ali foi um ponto crucial para a decisão da minha vida. E após essa voz na minha mente, eu decidi que desse lugar nunca mais eu sairia. E anos depois conheci meu esposo na igreja também. Daí, homem de Deus, temente a Deus, com a mesma fé. Enquanto você perseverar, você tem a garantia que você não vai ter um problema maior do que você pode suportar. Está aqui escrito, Deus é fiel, Ele não nos deixa sofrer um problema maior do que a gente pode suportar. Amém? Então, você pode ter uma força até aqui, o problema pode chegar até empatar com a tua força, mas não vai passar da tua força. Família é o bem mais precioso que temos e a vida em geral é imprevisível. Por isso, não podemos esperar que o pior aconteça para lutar por quem amamos. Através da bebida, do cigarro, tudo que eu pegava, que trabalhava, era destruído nos bares, nas baladas, e era assim a minha vida. Certo dia eu passando na porta da igreja e recebi um convite, e ali eu fui liberto do vício da bebida, do vício do cigarro, e fui curado de um problema que eu tinha no coração. Depois de conhecer e começar a aprender a usar a fé, eu comecei a ver o poder de Deus, comecei a ver o resultado. Primeiro a libertação da bebida, do cigarro, aí veio sobre a minha vida econômica, começou a mudar. Há algum tempo, aí eu conheci a minha esposa, Luzinete, aí quando Deus começou a nos abençoar a nossa vida sentimental e nossa vida conjugal. E hoje eu posso dizer que Deus abençoou a nossa vida. Deus dá todo entendimento, conhecimento, se torna mais fácil. Por mais que você passe uma dificuldade na sua família, na sua casa, Deus, Ele está te orientando e fazendo o que você aprenda e buscar Ele, e fica mais fácil para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. Hoje eu sei a importância que Deus é na nossa vida através da oração e do domingo de manhã. Farei do teu deserto um jardim. Farei do teu deserto um jardim. A proteção através da fé. Um encontro para abençoar, tratar e conduzir famílias com alegria e, acima de tudo, a salvação. Enquanto você disser assim, eu vou vencer. Enquanto você crê, eu vou vencer. O meu Deus, o que está em mim é maior do que esse problema que está contra mim. Enquanto você tiver essa certeza, você vai vencer o seu problema. Famílias inteiras são restauradas por meio da fé. Lute você também pelos seus. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão. Visitar Israel é o sonho de muitas pessoas. Quem não deseja conhecer de perto a história bíblica e caminhar por lugares que testemunharam os acontecimentos que mudaram o mundo? Pois saiba que um pedaço da Terra Santa está aqui no Brasil, bem no coração de São Paulo. Você já conhece o Templo de Salomão? O lugar tem atraído a atenção de inúmeras pessoas de todo o Brasil e de diversas partes do mundo.
I'm Bishop Robert Stearns from New York. From Israel. Eu sou do Rio de Janeiro. Blumenau, Santa Catarina. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De Minas Gerais, Sabará. Vim do estado do Pará, né? Levou umas 4h30 para chegar aqui em São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte. Salvador, Bahia. Eu tô vindo de Manaus. Eu vim de João Pessoa, da Paraíba. O Templo de Salomão foi revestido com 40 mil metros quadrados de pedras vindas de Hebrom, em Israel. No jardim bíblico, há 12 oliveiras plantadas retratando Getsemane, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Cada uma delas possui mais de 100 anos. Ainda na área externa, há uma réplica fiel ao tabernáculo dos tempos de Moisés em escala original, como o que foi construído há mais de 3.000 anos. Mas certamente a experiência mais marcante da visita acontece dentro do santuário. Realmente foi algo extraordinário. Excedeu muitas expectativas. Pela televisão, a gente vê e tudo, mas não é a mesma coisa. O ambiente é diferente, né? Um ambiente assim propício, um lugar santo, que a gente fica até emocionado quando entra. Eu vim com uma expectativa muito grande de deixar aqui uma bagagem que eu não quero mais carregar e eu sei que eu vou voltar para casa mais leve. Olha, eu como já tive em Israel, então é possível sentir um pedacinho de Israel nesse lugar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com ela e aconselho quem tem por curiosidade ou por necessidade que venha para ver o quanto é bom e o quanto vale a pena. Muitos outros detalhes lhe aguardam na sua visita ao Templo de Salomão. Neste domingo, os encontros acontecem às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Lembrando que a entrada, creche para seus filhos e estacionamento são totalmente gratuitos. Templo de Salomão, um pedaço de Jerusalém no Brasil. A gente segue aqui nessa madrugada para ajudar você que tem uma dor na alma, seja depressão, seja síndrome do pânico. Eu não sei qual é o nome do teu problema, mas uma coisa eu sei. Você pode vencer essa dor. Você pode mudar de vida. Talvez falaram para você que você nunca ia ser feliz. E você abraçou essa palavra negativa e, de fato, você se tornou uma pessoa triste. Mas eu digo para você uma coisa. É possível sim você ser a pessoa feliz. É possível você voltar a sorrir, é possível você ter paz. E isso acontece quando o Espírito Santo entra na sua vida. Nós temos um trabalho especial que nós mostramos para você aqui toda madrugada, que é o trabalho que o Depressão Tem Cura realiza. Pessoas que estavam oprimidas, pessoas que até têm marcas pelo corpo de tanto que elas tentaram suicídio, elas hoje estão recuperadas, hoje elas estão totalmente libertas e cheias do Espírito de Deus, por isso hoje elas nos ajudam a ajudar você. Se você quer um atendimento com um dos nossos agentes do bem, ou talvez até mesmo uma visita na sua casa, no seu lar, você tem um amigo, um familiar, um colega seu de trabalho que está afastado por conta da depressão, veja se ele aceita uma visita. Se ele quiser uma visita, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp oficial que essa visita vai chegar até ele. Esse trabalho vai chegar até ele. Essa ajuda vai chegar até essa pessoa, essa ajuda vai chegar até você. É só você mandar uma mensagem para a gente aqui para o 11 3573 3662. Eu vou mostrar para você uma matéria que nós fizemos. Eu fui na casa de um amigo, de uma pessoa que estava com depressão. A casa dele estava toda suja, não tinha jeito. A situação dele era totalmente difícil. Mas o Depressão Tem Cura chegou lá, limpou a alma dele, limpou a casa dele, fez toda a diferença. E hoje ele está muito bem. Graças a Deus, totalmente limpo, totalmente curado e com a vida transformada. Essa é apenas uma das ações que o Depressão Tem Cura realiza. Tá aqui, o pastor também fez a limpeza aqui, ó. Porque quando a pessoa está com depressão,
o lixo se torna algo normal na casa dela, né? Porque ela traz para dentro dela a sujeira que tem nesse mundo. Olha só, comida estragada que a pessoa não consegue comer, tudo isso. A gente veio aqui hoje e não só a gente limpou a casa, mas a gente também abençoou a pessoa. Esse é o trabalho que o Grupo Depressão Tem Cura faz. Eu não vou mostrar o senhor para não expor, mas a gente já deixou até o programa da igreja aqui sintonizado. Como é que o senhor está se sentindo diante dessa visita que a gente fez para o senhor? Muito aliviado. Está aliviado? Está se sentindo melhor? É porque, sabe o que acontece, pastor? Quando minha mãe morreu, a minha irmã me deu um monte de coisa. Aí eu... Se entregou à tristeza, né? Mas isso vai passar. A gente vai aqui ajudar o senhor. Tá aqui, ó. Tô segurando na mão dele aqui. Ó, essa mão aqui, ó. Essa mão aqui que eu tô segurando hoje está deprimida. Mas essa mão aqui ainda vai ser um grande testemunho em nome de Jesus. Nós acabamos de fazer mais uma visita do Depressão Tem Cura. Além de visitar a pessoa, nós também limpamos a casa dela e principalmente demos a ela palavra de fé. Então, se você está nos vendo aí agora, você quer uma visita, você precisa de uma palavra de fé, chame agora o Projeto Depressão Tem Cura que nós vamos até você. O Grupo Depressão Tem Cura não para. Todos os dias nós estamos ali em atividade para ajudar quem mais sofre, quem mais precisa. Inclusive hoje, sábado, e nesse domingo, nós estaremos realizando o Stop Depression Última Chance. Em todo o Brasil, os agentes do bem estarão levando em praças, em metrôs, em rodoviárias, nas esquinas, nas casas, em todos os locais aonde existe o projeto Depressão Tem Cura. Nós estaremos saindo, levando essa fé, essa oportunidade, porque há quem esteja pensando em tirar a própria vida. Já aconteceu, você sabia? Várias pessoas contaram para a gente, várias situações já chegaram ao nosso conhecimento de um agente do bem que bateu na porta, ó. Bateu na porta da casa da pessoa que estava prestes a tirar a própria vida. E ali o Espírito Santo pôde salvar aquela pessoa. Se você está aí agora e você precisa de uma ajuda, você precisa de socorro, ou você tem um familiar seu que vira e mexe, ele surta, ele some, ele desaparece, ele está com o emocional abalado, ele está trancado no quarto, chama o Depressão Tem Cura. Está aqui, ó, nosso telefone para você mandar mensagem, para você enviar uma mensagem de vídeo, de áudio. Você pode ligar também para a nossa central de atendimento, ou se quiser, você também pode mandar um e-mail. O e-mail é ajuda@depressãotemcura.com. Faça a sua parte, porque você vai ser alcançado, tá bom? A gente vai se preparar para a oração que nós vamos realizar por você. Pega aí um copo com água, deixe próximo da sua televisão, porque logo após esses intervalos, nós vamos estar orando em seu favor. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio. Esta é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Mas o que leva uma pessoa a tentar contra a própria vida? Psicólogos acreditam que o sofrimento se torna tão insuportável que a pessoa não vê outra solução a não ser a morte. Você sabia que o suicídio é a causa da morte de 30% dos estudantes universitários entre os 25 e 34 anos? O suicídio representa 10% das mortes. Algumas das causas são perturbações mentais, como depressão e abuso de substâncias químicas, fatores sociais, como desilusão ou falta de apoio, doenças incuráveis, entre outros problemas. Muitas mulheres agredidas e vítimas de abuso são mais propensas a acabar com a própria vida, por não acharem que há solução para a sua dor. Pessoas deprimidas também estão incluídas nas estatísticas, sendo esta a razão de mais da metade dos suicídios. Pessoas com problemas de alcoolismo. Normalmente, quem comete o suicídio está sob efeito de álcool no organismo. O suicídio tem impacto muito grande também em quem está indiretamente envolvido, seja familiar ou amigos. No caso de tentativas ou até mesmo suicídio propriamente dito, a pessoa dá sinais de alerta, desde comentar sobre o assunto
preparar documentos, dar objetos pessoais, escrever cartas de despedida. É importante amigos e familiares estarem atentos a estes sinais e procurar ajuda antes que seja tarde. Nós podemos te ajudar. Grupo Depressão Tem Cura. Ligue ou envie uma mensagem. 11 3573 3662. Quem esteve no Parque da Cidade na manhã deste sábado encontrou muito mais do que ar fresco e um sol de rachar. O evento Continue e Não Desista de Viver, organizado pela Igreja Universal, trouxe palavras de fé e conforto, além da certeza de que é possível vencer a depressão. Foi uma grata surpresa, né? Saber que tem gente que larga o final de semana para vir cuidar do próximo, né? Isso é importante, saber que tem essa ação tão bonita aqui no Parque da Cidade. A Luciana aproveitou o passeio para cuidar do corpo, mas reconheceu que o cuidado com a mente e o espírito são fundamentais na luta contra a doença. Minha mãe, ela teve depressão, né? Após a separação, e essa intervenção chegou no momento certo. Após o tratamento dela, ela levou uma vida muito feliz. Com o Henrique, que anos atrás venceu um quadro depressivo, não foi diferente. Morador de Valparaíso de Goiás, ele se surpreendeu com o que encontrou nesta manhã. Eu considero valioso, porque assim, toda circunstância que você está com uma dor, um problema, você quer encontrar um remédio, né? Ou pelo menos um caminho para o remédio. Ações como essa são realizadas todas as semanas pelo grupo Depressão Tem Cura. Com a ajuda de profissionais da saúde e pessoas que venceram a doença, a ideia é mostrar a quem quer que seja que nada nem ninguém é um caso perdido. Esse grupo é formado por 12 mil voluntários no Brasil. Aqui em Brasília, são 500 pessoas que foram curadas da depressão através do tratamento espiritual. Esse serviço é o auxílio para as pessoas que estão vivendo esse momento e mostrar para elas que existe uma saída, uma solução. Hoje, atuando como voluntária, a Rosimeire enfrentou a depressão desde muito nova, aos 11 anos de idade. Eu vendo o sofrimento da minha mãe, as brigas dentro de casa, as contendas, as situações que ela vivia, eu senti vontade de me matar. Tomando que boa, né, com 11 anos. Para ela, vencer essa batalha e ainda ajudar quem está no meio dela é um verdadeiro presente. Fui estudar, hoje eu trabalho com pessoas que precisam, que passou pelo mesmo que eu passei, procuro ajudar, eu sou enfermeira hoje, né? Trabalho, gosto de lidar com pessoas, gosto de ajudar aquelas pessoas que vêm até a mim precisando de ajuda, gosto de ajudar. E se você aí perdeu essa ação, saiba que a ajuda está perto. Pelo telefone 2103, é possível encontrar auxílio gratuito 24 horas por dia. Nós temos o trabalho que é pelo meio do WhatsApp. Um número que fica 24 horas por dia com uma equipe de pessoas que foram curadas da depressão por meio do tratamento espiritual. Elas orientam como a pessoa deve fazer para sair dessa situação e por esse número você também pode desabafar, conversar, colocar para fora o que está passando. E assim, cantando e celebrando a beleza da vida, o sábado de muita gente se tornou ainda mais especial. Na minha vida, a depressão, Jesus curou. Oh, Deus curou. Oh, Deus curou. Na minha vida, a depressão, Jesus curou. Vamos vir mais alto. Nesse programa nós falamos sobre as pessoas que estão pensando em suicídio. E nós temos para você a chance de você parar com esse pensamento. Eu sei que muitas das vezes você não quer pensar, é algo involuntário, de repente você está pensando em acabar com tudo. Mas eu vou orar por você agora. O meu copo com água já está aqui. Se você preparou o seu copo com água, ou se você nem a água tem, não tem problema. Essa oração vai te alcançar. E o Espírito de Deus vai te ajudar para que você se levante desse sofá, dessa cama e esteja conosco nesse domingo, buscando a presença de Deus, aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais próxima de você. Vamos orar? Feche os seus olhos, porque é momento de falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em mais uma oração da madrugada eu te suplico em favor de quem me acompanha, de quem me assiste agora através dessa televisão. E eu sei que há pessoas aqui, meu Pai,
que estão cansadas de viver essa vida de opressão. Eu sei que há pessoas que estão cansadas de sofrer, de chorar, de sentir dor na alma, meu Pai. Eu sei que há pessoas que estão me assistindo que pararam de pensar no suicídio. Ela estava tudo pronto para ela acabar com a vida dela. Estava tudo preparado, mas ela viu o testemunho. Ela viu a gente falando que pro caso dela tem jeito. E agora, meu Pai, ela está diante dessa televisão orando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Que a tua ajuda chegue até ela agora. Que o teu socorro chegue até essa pessoa agora. Que ela seja livre desses pensamentos, dessa perturbação. Que ela seja livre desse mal que a oprime, que a perturba. Oh, meu Pai, socorre essa pessoa agora. Talvez ela não tenha ninguém por ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem marido, ela não tem amigo, ela não tem ninguém. Ninguém está por ela, mas o Senhor está com ela agora, meu Pai. E não é à toa que ela sintonizou nesse canal. Não é à toa que ela participa comigo dessa oração. Então que agora o teu Espírito vá de encontro a essa alma para salvar, para curar, para libertar e para dar a ela a tua luz, meu Pai. É o que eu peço a Ti, salva essa pessoa. Dê a ela forças para estar na Tua casa nesse domingo. Consagre esse copo com água, meu Pai. Que ao beber dessa água ela seja fortalecida, ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água consagrada em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, eu tenho certeza, absoluta certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Ele ouviu a sua também. Deus ouviu a tua oração. Creia nisso. Agora faça a sua parte. Os testemunhos que nós mostramos aqui nessa madrugada mostram a história de pessoas que não ficaram só na televisão assistindo a programação. Elas se levantaram do sofá, da cama e falaram, eu vou lá. E ao chegar aqui, elas tiveram uma experiência com Deus grandiosa. É o que vai acontecer com você nesse domingo. Nós te aguardamos aqui na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, a entrada é gratuita, você não tem que pagar nada, você só tem que vir. Traga os teus problemas, que o Espírito Santo vai resolver isso para você, tá bom? Vou ficando por aqui, na segunda a gente volta. Que Deus abençoe a todos. Talvez você não saiba, mas existem mais de 129 milhões de livros no mundo. Mas apenas um possui mais de 8.000 promessas ao ser humano. A Bíblia Sagrada. Nela, não existe uma área sequer de nossa vida que não esteja contemplada. Planos do próprio Deus, para aqueles que creem em Sua palavra. Mas por que então tantas promessas parecem distantes de uma realização de fato? Como saber se esta palavra é verdade ou mentira? Para isso, o próprio Deus apresenta a única maneira de resolver esta questão. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você aceita esta prova? Neste domingo, 4 de junho, o primeiro domingo do Provai-me Nisto. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal.